Isso. Pessoal, então, assim, finalizando ali as características, né, as últimas formas aí que faltam para a gente analisar as autarquias de uma forma geral, eu gostaria de comentar uma coisa super fácil também, mas é válido esse ponto específico, que é de nomeação e exoneração dos dirigentes das autarquias. Então, vamos relembrando aqui, né, eu sei que quem está aqui em aula está comigo, né? Assim, tem acompanhado bem aí o raciocínio, mas o que acontece? Quando então a gente tem uma lei, né? O presidente da República vai lá e fala assim: acho que esse serviço que poderia ser prestado pelo Estado, ele seria mais bem prestado se fosse através de uma autarquia. Afinal, né? Um lugar específico, especializado, com pessoas mais especializadas para oferecer aquele tipo, né, de serviço público. É só a gente pensar no INSS. Então, quando o INSS faz um concurso público para, por exemplo, preencher os próprios quadros, a matéria que se cobra no INSS é o quê? É direito previdenciário, né? Então, assim, eu prefiro capacitar as pessoas específicas ali dentro daquela autarquia para que ofereça para a população um serviço mais bem prestado e de alguma forma mais econômica para o Estado. Enfim, né? O que é importante é a gente lembrar que as autarquias elas prestam aquele serviço público que era para ser prestado pelo Estado, ok? Dentro dessa lei que vai criar, então, as autarquias, lembrando que autarquias elas só existem em função de lei, né? Então, se eu quero criar uma autarquia nova, União Federal, quero criar uma autarquia nova, o que eu faço? O presidente da República é o único que pode fazer isso, a competência privativa dele, não se esqueçam disso, ele vai entrar com esse projeto de lei para criar a autarquia. E dentro desse projeto de lei fala tudo o que essa autarquia vai fazer, como que é o quê, né? Todas as normas aí da autarquia será prevista nessa lei. E aí, é claro que essas autarquias, então nós falamos na aula passada da forma do regime de pessoal, né? A gente falou sobre a questão de ser estatutários, aqui, ó, né? Falamos aí do artigo 37, inciso 2, que a investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público. Blá, 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 né? né? Concurso público, provas, títulos de acordo com a natureza e complexidade dos cargos, na forma prevista em lei, ok? E a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. E aí, pessoal, o que eu quis trazer, então, no ano passado é que, se eu tenho que prestar concurso público para ser um funcionário público do Estado, eu também tenho que prestar concurso público para ser um funcionário de uma autarquia. A ideia da autarquia é a mesma, né? O regime pessoal vai ser o mesmo. A intenção do legislador foi justamente uniformizar o regime jurídico da administração pública direta com a administração pública indireta. Beleza? Então, a gente falou sobre isso na última aula. E aí, dentre as funções, a gente tem aquelas funções, aqueles cargos, né, de dirigentes, de direção. Então, prestem atenção, né? A forma de investidura dos dirigentes também vai ser prevista na lei. Ou seja, se eu faço uma lei para criar uma autarquia, nessa lei vai falar sobre como será a investidura dos dirigentes, tá? Em qual sentido? A competência para nomear, obviamente, na esfera federal aqui, vai ser privativa do presidente da República, lembrando que se for uma autarquia estadual, quem vai nomear cargos é o governador. Se for uma autarquia municipal,
Quem vai nomear cargos vai ser o prefeito. Lembrem-se disso, tá? É sempre simétrico. Tudo que eu falo de autarquias federais, que eu falo que é o presidente, eu falo das autarquias estaduais sendo governadores, das autarquias municipais sendo os prefeitos. Não esqueçam disso, tá? Mas o que vai acontecer aqui? O artigo 84, inciso 25 da Constituição Federal, vai falar que a competência para nomear os dirigentes de autarquia, então quem que nomeia o dirigente do INSS? É o presidente da República, ok? Aí tem um detalhe, olha só, então vocês vão lá no artigo 84, inciso 25 da Constituição. Não coloquei aqui, porque são coisas diferentes, tá? Que eu coloquei embaixo. Mas no artigo 84, 25, vai falar justamente que a competência é do presidente da República, tá bom? O que acontece, pessoal? Poderá ser exigida em algumas situações específicas, e isso vai estar previsto na lei da criação daquela autarquia, a aprovação pelo Senado Federal, ok? Então, às vezes, em algumas autarquias, em algumas leis que se criaram autarquias, vai falar assim: cabe ao presidente da República nomear o cargo de dirigente após a prévia aprovação pelo Senado Federal, tá bom? Essa condição, ela é uma condição que pode ser específica pela própria Constituição Federal. O Banco Central não é uma autarquia, mas lá na Constituição Federal vai falar que o Banco Central vai ter o seu dirigente nomeado pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Ok? Então, isso vai estar lá no artigo 52. Eu não coloquei isso aqui, mas no artigo 52, inciso 3º, tá? A linhas... Deixa eu abrir a Constituição. A linhas D e E. Artigo 52, inciso 3º. Então, existem alguns cargos específicos, tá? Alguns cargos específicos que não apenas vai ser nomeado pelo presidente da República, como vai ser necessária a aprovação prévia pelo Senado Federal. E isso está previsto na lei que se cria a autarquia, que vai estar em conformidade com esse artigo 52, inciso 3º da Constituição Federal, tá bom? Então, aqui de cara eu falo, Banco Central precisa passar pela prévia autorização, os diretores das agências, que a gente falou, das agências reguladoras, né? Tipo, Anatel, ANEEL, da aviação civil, todas as agências reguladoras também vão ser nomeadas, mas com a aprovação do Senado, tá? Então, o presidente ele não pode colocar da cabeça dele qualquer pessoa. Mas a grande maioria das outras autarquias vai ser apenas com nomeação do presidente, ok? Alguém está com dúvida nisso aí que eu falei? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Entenderam? Alguém não entendeu nada que eu falei? Que pode ser uma coisa também. Professora, eu não entendi nada. Ô, Tatiana, Oi. a parte ruim é quando você tem, por exemplo, nas nomeações dessas autarquias, todo aquele jogo de lobby político, né? Tudo. Que você não vai colocar pessoas que tenham, por exemplo, a competência a lidar com aquilo, mas às vezes um sujeito que vai ser puxado de um dado momento, né? Ô, Júlio, na realidade, o grande, assim, eu até não sei se foi já com vocês que a gente conversou sobre isso, o grande problema da nossa, assim, do nosso sistema democrático tudo, é porque é um sistema democrático que hoje ele é corporativista.
Sim, né? totalmente. Então, assim, ao mesmo tempo, não, o presidente da República que vai nomear o cargo, beleza. Só que aos favores, são as trocas. E isso não estou falando só em alto grau lá da presidência da República, não. Eu falo no nosso dia a dia. Quantas pessoas que vocês conhecem que votaram em Ciclano ou Beltrano para ter um cargo na prefeitura? Sim. Ou um cargo naquele gabinete do vereador X ou Y? Quantas pessoas que cada um aqui da sala conhece que votou só com essa condição? Não, eu voto, então a pessoa pediu voto sobre a promessa, né? Nem sempre se realiza. Meu filho, na promessa de que vai ganhar um cargo público. E isso é um problema muito sério, porque a gente para de pensar no interesse coletivo de fulano ou ciclano ser melhor ou pior, e a gente passa a pensar só na gente, né? E aí, no final, você fala assim, mas todo mundo, tá cada um por si mesmo, então o que que tem eu me preocupar em garantir aqui um cargo aqui político? Gente, só a título de curiosidade, eu estava fuçando o portal da transparência da Câmara, sabe? Vocês já tiveram curiosidade de fuçar? Aí eu estava olhando em especial, estava olhando aqui os deputados os deputados federais que são, né, eleitos por Minas, para dar uma comparada, assim, quanto que a galera está gastando de verba de gabinete, quanto que a galera está pagando ali para os seus assessores e tal. Dentro de uma normalidade, ok, mas eu achei interessante. O Aécio Neves, tipo assim, ele paga para os secretários de. Tem o nome do cargo, acho que é secretário de. Meu Deus. Esqueci o nome, secretário de alguma coisa. Ele paga 3 vezes mais para cada um dos secretários deles, secretários que acompanha ele nas votações, no parlamento mesmo, tem um nome específico. Mas, enfim, como se fossem os assessores, tá? Ele paga 3 vezes mais do que os outros deputados federais eleitos por Minas. Entendeu? Tipo assim, um outro deputado federal paga, vamos supor, 4, 5 mil. Ele paga 15 mil. Então, assim, não estou falando que não merece, os assessores não merecem, não estou falando isso, eu só fiz uma, assim, de curiosidade, uma comparação, né, da assessoria de deputados federais eleitos por Minas, e posso até citar alguns aqui, que eu vi foi o do Lincoln, né, o Lincoln Portela, vi o Marcelo Aro, e vi mais uns 2 e fui ver o do Aécio Neves e fui comparar. A folha de pagamento dele é muito mais cara. Aí eu fico me perguntando assim, nossa, será que esses assessores são 3 vezes melhores do que os assessores dos outros? Né? Aí alguém me falou assim, professora, mas está dentro da lei. Ele não está fazendo nada contra a lei permite. Eu concordo. Está tudo dentro da lei. A questão é que isso sai de uma verba de gabinete. E essa verba de gabinete, ela só é alta porque as pessoas gastam muito. Será que teria condições das verbas de gabinete serem menores? É dinheiro público, né? Enfim, por que eu comentei isso? Não faço ideia também. Mas, não, daquela questão, né, dos dirigentes. A grande questão da corrupção também do governo, quando teve a questão lá do mensalão, né, Júlio? Alguns dos meninos eram ainda criança, né? Engraçado isso, pensar nisso, né? Sim. 2006, 2007, foi 2006, eu acho, quando começou a CPI do mensalão. Eu ia comentar com vocês, acho que foi 2006, mas não foi, mais ou menos?
Foi exatamente isso, porque empresas particulares, né, privadas, tipo Odebrecht, JBL, não sei o quê, várias empresas, sim, milionárias, né, que já têm o mundo envolvidas com o trama da corrupção. Por quê? Porque tudo foi questão de financiamento de campanha. Eu financio sua campanha, depois você vai me dar aí 3 ou 4 cargos, vai me dar aí 3 ou 4 contratos. Isso é corporativismo, né? Isso é corporativismo. E isso é muito triste num país democrático, porque eu não escolho o melhor e o mais barato, eu escolho aqueles meus amigos, né? Os amigos do rei, né? Aí você vai pegar aquele problema lá do viaduto lá da época da Copa, né? Quando Exato. sabe? E o complexo, né? A Hannah Arendt tem um texto sensacional que ela fala da banalidade do mal, que ela diz de tanto presenciar, você começa a achar que é isso mesmo. Todo mundo faz. E a gente começa a praticar isso. É isso que eu estou falando, Júlio. Vendo isso, a gente começa a praticar isso nas instâncias menores, né? Tipo assim, você vira para um juiz amigo seu e fala assim, inclusive, nossa, eu tenho um conhecido, eu tenho um primo, eu tenho um fulano que é ótimo, contrata ele para ser seu assessor, né? Assim, sei lá, né? Estou dando exemplos, assim, em outras esferas que não só políticas, né? Que a gente acha que não tem nada a ver, mas quantas pessoas, e principalmente o que mais me incomoda, e eu falo isso porque eu vejo, né, no dia a dia, aqui no escritório a gente tem a parte só de direito eleitoral, então, assim, a gente vê muita gente votando quando a gente vai advogar para ver, principalmente vereadores, né? Muitos, os cabos eleitorais, não, eu estou fazendo campanha aqui porque depois eu vou ter um cargo. E às vezes a gente fala assim, nossa, nem vai ter, porque, enfim, nem vai ter. Mas é a mesma política do coronelismo, né? Eu te dou um cargo, você vai lá, arruma um que vai votar em mim, e aí você vai naquele troca-troca infinito ali e azar dos outros, que o que importa é o meu primeiro, né? Pois é, e o senso de coletividade cada vez menor, né? E isso é péssimo, né? Porque o sistema democrático, ele pressupõe a coletividade, né? A gente pensar no coletivo, pensar no que é melhor para todo mundo, né? Mas, enfim, é péssimo, né? Meritocracia, o Diogo falou, né? Pois é, você parece, meritocracia. Beleza, gente. Então, só para afirmar, está em lei, dirigentes são nomeados pelo presidente, se for autarquias federais. Em alguns casos, podem ser exigidas a aprovação do Senado, como nas agências reguladoras, tá bom? Mas, se tiver na lei, que é necessária a aprovação do Senado anterior, né, à nomeação, beleza, mas se não, basta a indicação do presidente da República, tá? Diferentemente, gente, olha só, as autarquias, né, assim como todas as outras entidades, né, da administração indireta, que nós ainda vamos estudar, mas eu já coloquei aqui, elas. Eu mudei aqui de coisa, peraí. Não foi mal, não falei uma coisa, eu queria falar uma coisa antes, foi mal. Diferentemente, pessoal, volta aqui, que eu comecei a ler o outro slide, me perdi, e na verdade eu queria falar essa última questão aqui. Para exonerar o cargo, para nomear, em alguns casos, pode ser necessário o Senado Federal aprovar. Mas para exonerar os dirigentes dessas entidades da administração pública, não pode prever que a exoneração seja feita somente com a aprovação do Senado. Entenderam? A exoneração, ela é privativa do chefe do executivo. Mas o presidente, você só vai poder exonerar fulano do cargo com a autorização prévia do Senado. Isso não existe, tá? Só porque eu coloquei isso aí, eu queria comentar. Então, não pode a lei estabelecer hipóteses de exigência de aprovação legislativa para a exoneração dos dirigentes. Para aprovação, sim, a lei pode prever.
Para exonerar, não, tá? Isso aí é uma coisa, uma pegadinha que às vezes eles vão colocar, às vezes, algum trecho de lei na questão, na pergunta. Eles colocam lá, a lei tal de instituição da autarquia X. Coloca lá, necessária aprovação prévia, ó, a aprovação pelo Senado antes da nomeação pelo presidente. Aí vai ter as opções, aí você vai falar assim, então quer dizer que, né? A nomeação e exoneração só poderá ser feita pelo presidente se o Senado aprovar. Mata a questão, né? Porque aí não é só a nomeação. Tá bom? Entenderam, gente? É só um detalhezinho aqui que eu ia deixar passar. Beleza. Quando a gente fala das autarquias, tá, gente? Eu já falei isso várias vezes, eu só quero ressaltar e reafirmar isso aqui. A gente não está falando de uma relação de subordinação com o Estado que a criou. Então, as autarquias municipais, elas não são hierarquicamente abaixo do Estado, do Estado, né? O Estado, quando eu falo, município de Belo Horizonte, né? As autarquias estaduais, elas não estão abaixo, hierarquicamente, do Estado de Minas Gerais. Assim como as autarquias federais, elas não estão hierarquicamente subordinadas ao governo federal. Não existe hierarquia, ok? Entre o ente que criou aquela autarquia e a autarquia. O que a gente fala é que, na realidade, há uma vinculação administrativa. Então, eu presto contas, né? Eu, a autarquia federal, presto contas para a União Federal. A União Federal, ela pode verificar se o meu trabalho está sendo feito. É um controle que a gente fala que é um controle finalístico, é uma tutela, é uma supervisão, entendem? Eu não estou subordinada porque eu tenho meu próprio CNPJ, eu sou uma pessoa jurídica diferente daquela pessoa do Estado. Senão, eu seria só um órgão hierarquicamente abaixo ali, né, da gestão. E não, eu sou uma outra pessoa. Então, o INSS, eu sempre falo do INSS, mas acho que fica fácil de pensar, ele está vinculado ao Ministério da Previdência, da Assistência Social? Tá. Né? Ele está vinculado? Tá. Mas ele não é subordinado. Então, o Estado, União Federal, através do Ministério, ele controla se aquele serviço prestado pelo INSS está legal, se aquele serviço está de acordo com o que seria feito, né? Com a necessidade de prestação de serviço pelo Estado, mas não existe um controle efetivo, né? Nem pode existir, porque elas são pessoas diferentes, com CNPJ próprio. Ninguém controla a empresa do outro, né? Você tem sua empresa, você não controla a empresa do outro. Combinado? Então, é a relação da autarquia com o ente estatal instituidor. Eu quero que vocês fiquem íntimos dessa expressão, apesar de fácil, às vezes a gente vai falando e o povo assim, confunde, porque não tem intimidade com essa expressão, né? Ente estatal instituidor. Ente estatal, União, Estado ou município, ok? Qualquer que seja ele, que institui a autarquia. Bom, combinado? Então, a relação com esse ente que institui aquela autarquia. Beleza, povo? Vou passar, hein? As coisas me param aqui. Tomei na correria que eu quero acabar, antes da aula acabar, mas podem me perguntar, viu? Ok. Vocês lembram que eu falei que existem algumas autarquias que a gente chama de autarquias sob regime especial? Eu só queria enfatizar, eu já falei isso na aula passada, em alguma das aulas passadas,
Mas o que acontece? Essas autarquias sob regime especial, elas começam a ler assim. Essa lei institui a autarquia X, que terá um regime especial. Quando tiver essa expressão na lei, sob regime especial, significa que essa autarquia vai estar sob regime especial. Professora, mas a pergunta é o seguinte: qual é esse regime especial? De que regime especial eu estou falando? Gente, na legislação inteira, eu não tenho nenhuma explicitação do que seria esse tal de regime especial. Mas o que eu posso dizer é que naquela lei em que é prevista que a autarquia X está sendo criada sob o regime especial, na própria lei vai trazer as peculiaridades daquele regime especial, né? Então, além de estar submetido à lei, por exemplo, se eu estiver falando de autarquias federais, ao Decreto-Lei 200 de 67, que regulamenta as autarquias federais, eu vou ter alguns detalhes especiais que vêm na própria lei, tá? E, normalmente, as agências reguladoras vêm com essa expressão, a lei que institui o Banco Central vem com essa expressão, e várias outras autarquias que forem criadas, elas vêm sempre marcadas com essa expressão de autarquia sob regime especial. Então, aquelas que não, aí elas não são comuns, elas são especiais, porque na lei que institui aquela autarquia, às vezes vai falar um X ou Y que é específico daquela autarquia, tá bom? Só um comentário mesmo. Nesse final, eu fui pegando só alguns tópicos de curiosidade mesmo e fui colocando, principalmente para o estudo, embora sejam assuntos que a gente já falou aqui em sala de aula, até muito, é mais para vocês estudarem, né? Ter um material um pouquinho mais completo. Acho que esse aqui é quase o último, se não é o penúltimo. Vamos lá, força, irmão. Tal, competência. Força, firme. Isso aqui eu quero que vocês saibam, isso aqui vocês não errem nunca mais na vida de vocês, isso aqui é para a vida, tá? Quando eu tenho um problema contra o Estado de Minas Gerais, eu entro em qual justiça? Justiça, alguém sabe? Eu quero processar o Estado de Minas Gerais. Federal. Não. O Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas? Estadual. Mas no caso da estadual, ela não vai lançar competências sobre aquelas perspectivas que ela tem gerência? Se eu quero processar o Estado como um todo, não deveria ser pelo menos... O Estado de Minas Gerais, não. O Estado de Minas Gerais, ele está aí sob a jurisdição da Justiça Estadual. Diferente, Júlio, se eu quiser processar a União Federal. Aí eu vou para a Justiça Federal. Entendi. Tá? E outra pergunta. Esse assunto acho que vou ter que voltar nele, mas eu só quero finalizar, mas eu volto nele na quinta-feira, até porque esse assunto às vezes é mais dificilzinho de entender mesmo. Se eu quero processar a Prefeitura de Belo Horizonte, qual é a justiça que eu processo a Prefeitura de Belo Horizonte? Que eu processo, né? Hã? Municipal. Existe justiça municipal, gente? Então é estadual. Estadual, né? Dentro da justiça estadual, Sandro, eu posso ter uma vara, uma competência, que é o caso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Eu tenho varas de fazenda pública municipal. Então, por exemplo, se eu quero processar a Prefeitura de Belo Horizonte, aí o meu processo vai ser distribuído em uma das varas de fazenda pública municipal.
né, que vai cuidar aqui das demandas contra o município. Mas isso aqui já é divisão interna do próprio tribunal. O grande ponto da questão é que, não estou nem falando de autarquias, igual está mostrando no slide, não. Estou pensando no ente mesmo, tá? Então, se eu quero processar União Federal, processo dentro da Justiça Federal, ok? Se eu quero processar estados ou municípios, eu vou processar dentro da Justiça Estadual. E não existe Justiça Municipal, ok? Uhum. Justiça Estadual, na realidade, é o Tribunal de Justiça. TJMG, TJSP, TJRJ, tá bom? Isso aí, não sei se vocês tiveram, não sei se é Constitucional 2. Na PUC é Constitucional 2. Aqui na FDCON não sei. Que vai falar sobre essas competências, né? O que é competência da Justiça Estadual, o que é competência da Justiça Federal, o que é competência da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, né? Então, aqui, eu vou tratar sobre isso melhor na aula que vem, tá bom? Porque é um ponto que eu acho que, às vezes, eu não sei se todo mundo já teve essa matéria. Então, a gente só fala sobre isso mais específico, porque vai dar um pouquinho mais de pano para a manga aqui do que 1 minuto restante de aula, tá? Então, matéria, ficou faltando esse e esse. 3 slidezinhos falando de imunidade tributária, de responsabilidade civil das autarquias e de competência judicial para processar autarquias na justiça, né? Então, a gente fala sobre isso. Turma, vou mandar para vocês os slides e aí vocês ignoram, então, esses 3 últimos, combinado? Para a prova de amanhã. E aí eu vou até revisar a prova para ver se eu não cobri nenhuma matéria sobre isso. Mas tá tranquilo. Beleza? Que aí eu explico melhor isso aqui. Antes de entrar nas autarquias, eu explico primeiro sobre a parte constitucional, sobre as competências. Combinado? Uhum. Então Ô, tá, Tiana. gente. Alguém Tiana. Oi, pode falar. Sou o Joe. Espera aí que eu perdi sua tela aqui. Ah, tá aqui, achei. Eu não sei se eu coloquei lá naquela nossa distribuição das atividades. A sua prova vai ser para mandar por e-mail? Eu vou mandar no grupo de WhatsApp. Sim, mas aí para mandar para você de volta. No e-mail. Aí eu vou, na hora que eu mandar a explicação da prova, sim, eu já coloco o e-mail específico, tá bom? E o horário também. Sim. Tá? Que era sábado, 1 hora, né? Mas o horário começa na hora da aula e vai até sábado, 1h da tarde. Beleza. Combinado? E eu sei que amanhã vocês também têm que entregar a prova de penal, né? Então, basicamente, eu estou considerando que vocês nem vão fazer na hora da minha aula, né? Porque, na verdade, a de penal vai até 23h59. Entendeu? Só que tem pessoas que vão trabalhar no sábado, na parte da manhã, até 1h da tarde, que se vocês não fizerem antes, ó... A professora Tatiana vai... a madrugada fazendo. Eu vou contratar um mágico aí, vai fazer uma mágica para mim, sabe? Pois é. Quando você achar esse mágico, você me conta, hein? Tem alguns nomes. Tem alguns nomes. Não tô fazendo mágica, não. Beijo, até mais. Um abraço. Valeu, galera.